Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre, a gente vai definir, tá? O que são os autovalores e os autovetores de uma transformação linear e vamos ver um método prático de como calculá-los, certo? Então, começando pela definição, vamos considerar aqui que a gente tem uma transformação linear T de V em V. Tá? A gente já viu anteriormente que uma transformação linear de um espaço vetorial nele mesmo, a gente pode chamar de um operador linear. Tá? Então, imagina aqui que eu tenho uma transformação linear de um espaço vetorial nele mesmo, ou seja, um operador linear. Então, se existirem vetores pertencentes a esse Vzão, tá? Esses vetores diferentes do vetor nulo, tal que essa condição aqui seja satisfeita, a gente diz que esse lambda é um autovalor da transformação e V é um autovetor da transformação associado a esse lambda. Tá? Então, o que é que eu tenho aqui? Que se a gente tem um vetor pertencente ao espaço vetorial, tá? Esse vetor tem que ser diferente do vetor nulo. Tá? E esse vetor é um vetor de tal forma que a imagem dele é igual a um múltiplo dele. Nessa situação, a gente diz que esse vetor é um autovetor da transformação. Tá? E lambda, que é o número que vai multiplicar esse vetor, é chamado de autovalor. Certo? Então, aqui algumas observações com relação a essa definição. A primeira é o seguinte: então, se a gente tiver um vetor pertencente a esse espaço Vzão, tal que essa condição aqui seja satisfeita, ó, a imagem dele, né, o T de V, vai ser o quê? Vai ser um vetor que vai estar na mesma direção que o vetor V, ou seja, vai estar sobre a mesma reta. Né? A gente já viu que se eu tenho um vetor V e multiplico ele por uma constante, tá? O que é que eu estou fazendo? Estou obtendo um novo vetor que vai ter a mesma direção que V. Aí, dependendo dessa constante, tá? Eu posso mudar ou não o sentido. Né? Se essa constante for positiva, o sentido também é o mesmo. Se for negativo, o sentido é invertido. Tá? Se é um valor entre 0 e 1, eu estou diminuindo o comprimento. E se é um valor maior que 1, eu estou aumentando o comprimento do vetor. Tá? Então, como a imagem dele é um múltiplo dele mesmo, isso me garante o quê? Que esse vetor, né, esse novo vetor obtido a partir da transformação, vai ter a mesma direção do que o vetor V. Tá? Segundo ponto, observa que o vetor nulo, né, ele satisfaz essa condição aqui para qualquer valor de lambda. Né? A imagem do vetor nulo na transformação linear é o que? É o vetor nulo. Tá? E se eu pegar aqui o vetor nulo e multiplicar por qualquer real, eu vou ter o vetor nulo. Então, o vetor nulo satisfaz essa condição aqui para qualquer valor de lambda. Por isso que a gente está interessado apenas nos vetores que pertencem ao espaço vetorial Vzão, com exceção do vetor nulo, que satisfazem essa condição aqui. Tá? Porque o vetor nulo sempre vai satisfazer isso aqui. Então, o que a gente vai querer encontrar são os vetores do espaço vetorial que satisfazem isso aqui, tá? Diferente do vetor nulo. E a terceira observação, né, como a gente viu aqui, o V tem que ser diferente do vetor nulo. Tá? Então, embora ele tenha que ser diferente do vetor nulo, o alto valor, que é o lambda, ele pode sim ser o número zero. Tá? E aí eu vou ter aqui do lado direito o vetor nulo, né? Para qualquer Vzinho vezes o zero, eu vou ter o vetor nulo. Tá? E aí o que a gente vai estar encontrando aqui, caso o lambda seja zero, é o que? Aqueles vetores pertencentes a Vzão, tal que a imagem dele seja quem? O vetor nulo. Tá? Então, ó, definição.
Os vetores pertencentes ao espaço vetorial Vzão que satisfazem essa condição aqui, ou seja, a imagem dele é um múltiplo dele, ó, é um número multiplicado por ele. Esses vetores são chamados de autovetor da transformação. Certo? Então, o lambda é o autovalor e o vetor V que satisfaz essa condição para um dado lambda é o quê? É o autovetor da transformação associado àquele lambda. Vamos ver alguns exemplos, para tentar deixar um pouco mais claro esse conceito. Então, aqui eu tenho uma transformação de R2 em R2. Essa transformação é dada por essa regra aqui, ó. Então eu vou pegar um par xy e vou associar um outro par no plano, que a primeira componente é 4x mais 5y e a segunda 2x mais y. Tá? Vou pegar um vetor, digamos esse aqui, ó. O vetor do R2, x igual a 5, y igual a 2. Qual é a imagem desse vetor? Eu vou aplicar sobre esse vetor essa transformação. Então, eu vou substituir o x aqui por 5, o y aqui por 2, e eu vou obter esse vetor aqui, ó, 30, 12. Então, eu estou mapeando esse vetor no domínio a esse vetor aqui, ó, no contradomínio. Tá? Então, a imagem desse vetor é essa daqui, considerando essa regra aqui, ó, de transformação. Tá? Observa que esse vetor, ó, 30, 12, eu posso representar ele assim, ó, como 6 vezes o vetor 5, 2. Quando eu multiplicar 6 por 5, eu tenho 30. Quando eu multiplicar 6 por 2, eu tenho 12. Opa! Ó, eu tenho o vetor 5, 2. E a imagem dele é o quê? É ele vezes o número. Ou seja, a imagem desse vetor é um múltiplo dele. Ó. Esse número aqui então, é um alto valor da transformação. E esse vetor aqui, 5, 2, ele é um alto vetor da transformação associado a esse alto valor. Se a gente pega um outro vetor, um R2, então x igual a 2, y igual a 1, aplicando sobre esse vetor a transformação, a gente vai ter que vetor, qual é a imagem dele? 3 e 5. Vê que aqui, ó, eu não consigo representar esse vetor aqui, 3 e 5, como um múltiplo de 2 e 1, como eu fiz anteriormente. Ó. Então, esse vetor 2, 1, ele não é um autovetor de T. Tá? A gente viu no slide anterior. Né? Os vetores do espaço vetorial vão ser autovetores, tá? Daquela transformação, se o quê? Se a imagem deles for um múltiplo dele mesmo. Tá? Um outro exemplo, aqui, ó, de R3 em R3. Né? Vejam, observe tanto no exemplo 1 como no exemplo 2 que o domínio e o contradomínio da transformação eles são iguais. Né? Isso é uma condição necessária para que a gente tenha autovalores e autovetores. Né? Eu tenho que ter um operador linear. Certo? Então aqui, ó, de R3 em R3. Então, eu estou pegando um ponto no espaço e estou associando a outro ponto no espaço. Tá? Observa aqui, ó, então, que a imagem de qualquer vetor no R3, né, x, y, z, eu posso representar como sendo isso aqui, ó, menos 1 vezes x, y, z. Então, ó, menos 1 é um alto valor da transformação. Tá? E quem são os autovetores? Todos os vetores do R3 são autovetores dessa transformação associada ao alto valor menos 1. Qualquer vetor aqui, ó, que eu pegar no R3, a imagem dele vai ser o quê? Vai ser ele vezes menos 1. Então, eles são autovetores dessa transformação associado a esse alto valor aqui, menos 1. Outro exemplo, de R2 em R2. Ó. Tenho aqui um operador linear.
a transformação é essa. Eu pego um par xy e associo ele a esse par aqui, ó, menos yx. Tá? Aqui também, ó, a gente consegue, observando, nenhum vetor, diferentemente, né, do vetor nulo, ele é levado por essa transformação no múltiplo de si mesmo. Vê que o vetor nulo ia satisfazer aquela condição, né, para ele ter de ser um autovetor. Mas ele é o único aqui. Nenhum outro vetor do R2 satisfaria aquela condição se eu considerar essa transformação aqui. Tá? Porque não tem nenhum outro vetor, com exceção, de novo, do vetor nulo. Tá? A imagem dele é um múltiplo dele mesmo, se a transformação for essa aqui. Ó. Então, essa transformação não tem nem autovalores nem autovetores, como eu falei. Ó. Eu tenho um operador linear, uma condição necessária, mas não suficiente. Aqui eu tenho um exemplo ó, em que eu não tenho autovalores e nem autovetores, ou seja, nenhum vetor aqui no R2, tá? A imagem dele vai ser igual a ele vezes uma constante. Mais um exemplo. Eu tenho aqui uma transformação de R2 em R2, um operador linear. Vamos imaginar que essa matriz aqui está representando essa transformação. Então, a gente viu nas últimas aulas que dá uma transformação, a gente consegue sempre representá-la através de uma matriz. Né? Mas aí a gente precisa especificar as bases, né, que a gente está trabalhando. E que aqui eu não me referi às bases, então sempre que eu não me referir às bases, tá, a gente considera que essa matriz está representando a transformação linear em relação às bases canônicas, certo? Aqui do R2. Então eu tenho essa transformação sendo representada por essa matriz aqui em relação às bases canônicas. Quem são os autovetores e autovalores dessa transformação? Primeiro, só para a gente lembrar, quem que é a transformação associada, representada por essa matriz? Basta a gente pegar essa matriz, tá? E multiplicar aqui ó, por um vetor no R2. Isso porque a gente está trabalhando em relação às bases canônicas, certo? Senão, o que eu iria colocar aqui seria o quê? As coordenadas do vetor xy qualquer, na base que a gente estiver trabalhando. Tá? Mas como eu estou trabalhando com a base canônica, é só eu pegar essa matriz que representa a transformação e multiplicar por um vetor geral do R2, ou seja, um vetor xy. E aí a gente vai obter aqui ó, 2x mais 2y e y. Então essa transformação representada por essa matriz, sabendo que essa matriz aqui é em relação às bases canônicas, a transformação é essa. Ó. Eu estou pegando o par xy, estou associando ele a esse par aqui. Ó. Primeira componente 2x mais 2y e a segunda componente igual a y. Tá? Bom, mas o que a gente quer então é encontrar os autovetores e autovalores associados, né, a essa transformação. Então, por definição, ó, os autovetores são aqueles vetores pertencentes aqui ao R2, tal que a imagem deles seja igual a um múltiplo dele. Tá? Lambda vezes V. A imagem de um vetor xy a gente acabou de achar aqui. Ó. É 2x mais 2y e y. Né? E a gente quer que isso aqui seja igual a lambda vezes ele. Tá? Lambda vezes esse vetor xy, né? Essa matriz coluna, é igual a lambda x e lambda y, a essa matriz coluna aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui é encontrar os vetores, tá? x e y que satisfazem essa condição aqui. Vê que aqui eu tenho um sisteminha de equação linear, né? Eu quero que isso aqui ó, seja igual a isso. Então, 2x mais 2y igual a lambda y e y igual a lambda y. Daqui, o que é que a gente observa? Ó, daqui de baixo, o que é que pode acontecer para que isso aqui seja satisfeito? Se o y
for diferente de zero, o lambda tem que ser quanto? Tem que ser zero, para que isso aqui seja satisfeito, né? Então vamos considerar primeiro que eu tenho um y diferente de zero. Então um y diferente de zero, essa segunda equação me diz que o lambda vai ter que ser igual a zero. Ou desculpa, né? Igual a 1, né? Y igual a lambda y, o y diferente de zero. Então, para que isso aqui seja satisfeito, o lambda vai ter que ser igual a 1. Tá? Se o lambda for igual a 1, o que eu vou ter aqui na primeira equação? 2x mais 2y igual a x. Né? Ou seja, y igual a menos x sobre 2. Tá? Então, ó, lambda igual a 1 é um alto valor dessa transformação aqui. Tá? E quem são os autovetores dessa transformação associada a lambda 1? É o que a gente está encontrando agora. O lambda 1, na primeira equação, eu vou ter y igual a menos x sobre 2. Então, ó, qualquer vetor nessa forma aqui são autovetores da transformação associado ao alto valor 1. Né? Um x qualquer. E o y vai ter que ser o quê? Menos x sobre 2. Então, veja que se eu pegar qualquer vetor nessa forma aqui, por exemplo, 1 e menos 1 sobre 2, certo? E eu encontrar a imagem dele vai ser o quê? Vai ser ele mesmo, né? 1 vezes ele. Se eu jogar, ó, você depois pode testar, qualquer vetor nesse formato aqui, na transformação, e eu encontrar a imagem dele vai ser ele mesmo, que é ele vezes 1. Ó. O alto valor é 1. Tá? Bom, e se o y for 0? Se o y for 0, o que a gente já pode dizer? Que o x tem que ser diferente de 0. Eu não posso ter x0 e y0. Por quê? Porque eu quero encontrar os vetores que satisfazem isso aqui, que são diferentes do vetor nulo. Lá na definição, o vetor nulo está fora. Então, se o y é igual a 0, o x tem que ser diferente de 0. E aí, o que a gente vai ter aqui, ó, da primeira equação? 2x igual a lambda x. Ou seja, o lambda vai ter que ser quanto? 2. Então, 2 é um outro alto valor associado a essa transformação. E quem são os autovetores associados ao alto valor igual a 2? Bem, o y0 e o x qualquer valor. Então, todos os vetores do R2 que tem essa forma aqui, ó, ou seja, que estão sobre o eixo x, são autovetores da transformação associados ao alto valor 2. Ou seja, se eu pegar qualquer vetor dessa forma aqui e encontrar a imagem dele vai ser o quê? 2 vezes ele. Ó, se eu pegar aqui, digamos, 3, 0 e joguei aqui, o que é que eu vou ter? 6 e 0. Que é o quê? É 2 vezes 3, 0. Certo? Bom, vamos ver agora. Até aqui a gente tem tentado encontrar os autovalores e autovetores através da definição. Vamos ver agora um método prático que permite a gente encontrar mais facilmente esses autovetores e autovalores, tá? Que é através do chamado polinômio característico da transformação, da matriz associada à transformação. Tá? Muitas vezes vocês vão ver se referir a esses autovetores como o autovetor da matriz, mas na realidade são os autovetores e autovalores associados à transformação que é representada por aquela matriz. Tá? Mas aí também é correto falar autovetores e autovalores associados à matriz. Então, digamos que aqui eu tenho uma transformação, um operador linear, né, de Rn e Rn. Essa minha matriz A representa essa transformação em relação às bases canônicas. Tá? E o que a gente quer é encontrar os autovetores e autovalores
associados a essa matriz. De novo, associado a essa matriz significa associado a essa transformação representada por essa matriz. Então, ó, a definição é essa daqui. Quem que vão ser os autovetores? Tá? São os vetores aqui do Rn, tal que a imagem vai ser um múltiplo dele. Vai ser ele vezes uma constante. Tá? Então, a transformação ela é representada por essa matriz. Então, se eu pegar um vetor V qualquer, no domínio dessa transformação, para eu encontrar a imagem, o que é que eu faço? Eu pré-multiplico ele por essa matriz. Né? De novo, já que eu estou considerando que essa matriz está em relação às bases canônicas. Né? Então, eu tenho Azão vezes V igual a lambda vezes V. Tá? Então, eu quero encontrar os V's que satisfazem essa condição. Então, eu vou pegar esse lambda vezes V, vou jogar aqui para o outro lado, então ele vai com um sinal negativo. E aqui do lado esquerdo eu vou ficar com o vetor nulo. Tá? Já que aqui do lado esquerdo eu tenho matrizes. Tá? Vou reescrever essa equação dessa forma aqui, ó, onde esse I é a matriz identidade. Então, a gente viu também que se eu pego qualquer vetor, qualquer matriz, e multiplico pela matriz identidade, eu tenho aquela mesma matriz. Eu tenho aqui aquele mesmo vetor. E aí o que eu vou fazer agora é colocar esse vetor V em evidência. E eu vou ficar com essa expressão aqui. Tá? Escrevendo essa expressão aqui explicitamente, o que é que eu vou ter? Ó, razão é essa minha matriz aqui. Eu estou fazendo menos lambda vezes a matriz identidade. A matriz identidade ó, é aquela matriz, aqui ela vai ter ordem n, então de n linhas e n colunas, em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros são 0. Então eu estou pegando lambda, que é um número, e multiplicando por essa matriz. Aí eu vou obter essa matriz aqui. Ó. Uma matriz aqui de ordem n, com todos os elementos da diagonal principal iguais a lambda, e todos os outros iguais a 0. Então, aqui entre parênteses, o que eu estou fazendo é pegando essa matriz e subtraindo dessa. Tá? E aí, V é um vetor pertencente ao Rn. Né? Então, eu tenho aqui x1, x2 até xn, né? Eu tenho as n componentes dele. E quando eu multiplicar essas duas matrizes, isso aqui vai ser igual ao vetor nulo. Certo? Então, quando eu diminuir a subtração dessa matriz com essa, eu vou ter o quê? Eu vou ter essa matriz aqui, ó, tá? Em que os elementos da minha diagonal principal são os elementos da diagonal principal da matriz A subtraído de lambda. E os outros são os mesmos elementos que eu tinha da matriz A. Vou pegar essa matriz, multiplicar por um vetor pertencente aqui ao Rn, e isso eu quero que seja igual a o meu vetor nulo. Tá? Então, os vetores que satisfizerem essa condição aqui, essa equação, são chamados de autovetores da transformação. Tá? Vê que aqui ó, eu tenho um sisteminha de equação linear. Então, essa linha por essa coluna igual a 0, eu tenho a primeira equação. Essa linha com essa coluna igual a 0, eu tenho lá a minha última equação. Então, ó, o sistema homogêneo. A gente viu que um sistema de equação linear homogênea ele sempre vai ser possível. Né? Eu sempre tenho pelo menos uma solução. Que é que solução? A solução trivial. Né? Eu tenho um vetor aqui, ó, que é o vetor nulo, que vai satisfazer essa equação. Como a gente viu, né? Sendo que na definição de autovetores, eu tenho que excluir esse vetor nulo. O que eu quero é o quê? São os outros vetores que satisfazem isso aqui. Então, o que é que acontece aqui? Se esse sisteminha aqui só tiver uma única solução, que é o vetor nulo, ele seria um sistema possível e determinado. O que eu quero é encontrar os outros vetores que satisfazem isso aqui. Então, esse vetor aqui ele tem que ter mais de uma solução. Ou seja, ele tem que ser um sistema possível e
indeterminado. Quando é que um sistema de equação linear ele é possível e indeterminado? Possível, como ele é homogêneo, ele sempre vai ser, o oposto da matriz ampliada vai ser sempre igual ao oposto da matriz dos coeficientes. Tá? E para que ele seja indeterminado, o que é que tem que acontecer? Esse posto tem que ser menor do que o número de variáveis. Tá? E quando é que isso vai acontecer aqui? Quando o determinante da matriz dos coeficientes for igual a zero. Tá? Então, para que esse sistema seja possível e indeterminado, e aí a gente tenha vetores que satisfazem isso aqui diferente do vetor nulo, o determinante dessa matriz aqui tem que ser igual a zero. Então, o que a gente vai fazer é encontrar primeiro aqui os valores de lambda que vão fazer com que o determinante dessa matriz seja igual a zero. E aí a gente vai estar encontrando quem? Os autovalores da transformação. Depois, com os autovalores, a gente joga aqui na definição e encontramos os autovetores associados àqueles autovalores. Tá? Então, o que a gente vai precisar fazer é isso aqui. É pegar o determinante dessa matriz, igualar a zero, e ver quem são os lambdas que vão fazer com que esse determinante seja igual a zero. E aí a gente encontra os autovalores da transformação. Vê que quando a gente calcular esse determinante aqui, a gente vai ter uma função de lambda. Né? Na verdade, a gente vai ter uma função polinomial. Né? Um polinômio lambda de grau n. Tá? Aqui porque eu estou considerando uma transformação de Rn em Rn. Se eu tivesse aqui de R2 em R2, uma matriz 2 por 2, aqui eu teria um polinômio de grau 2. Se eu estivesse trabalhando no espaço, aqui a gente teria um polinômio de grau 3. Tá? Esse aqui é o chamado polinômio característico da matriz A, certo? Que é a matriz que representa a transformação linear em relação às bases canônicas. Tá? Então, esse aqui é o método que a gente vai utilizar para encontrar primeiro os autovalores, depois os autovetores associados àqueles autovalores. Então, eu coloquei aqui dois exemplos. Tá? O primeiro aqui de R2 em R2. Eu tenho essa matriz A que representa essa transformação, tá? Em relação às bases canônicas. De novo, sempre que eu não me referir aqui às bases, estou sempre fixando as bases, sempre trabalhando com as bases canônicas, certo? E aí o que a gente quer então é encontrar os autovalores e os autovetores associados, né, a essa transformação. A gente acabou de ver então no slide anterior que a primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar essa matriz aqui, que é a matriz A menos lambda vezes a matriz identidade. Que no final de contas, é só eu repetir essa matriz A e subtrair dos elementos da diagonal principal dela, lambda. E aí, agora o que é que a gente vai fazer? Encontrar o determinante dessa matriz igual a zero. Na verdade, encontrar os lambdas que vão fazer com que o determinante dessa matriz seja igual a zero. Aqui eu tenho uma matriz de ordem 2, então o determinante dela vai ser aqui, menos 3 menos lambda, vezes 2 menos lambda, menos 1 vezes 4, que vai dar menos 4. Menos com menos 4, mais 4. Tá? Então, quem são os lambdas que vão fazer com que essa equação aqui seja igual a zero? Como eu tenho um operador linear de R2 em R2, é uma matriz 2 por 2, né, para representar essa transformação, aqui eu vou ter um polinômio de grau 2. Né? Multiplicando aqui, esses dois fatores, eu vou ter lambda ao quadrado mais lambda menos 2 igual a zero. Aplicando aqui Bhaskara, eu vou encontrar os valores de lambda. Né? Então, lambda igual a 1 e lambda igual a menos 2 vão fazer com que o determinante dessa matriz aqui seja igual a zero. Então, esses são os autovalores da transformação.
E quem são os autovetores? Então, quem são os autovetores associados a lambda igual a 1? Aí, ó, a definição me diz o quê? Eu quero encontrar os vetores V, tais que a imagem dele vai ser 1 vezes V, ou seja, vai ser ele mesmo. Então, eu vou pegar aqui ó, a matriz, que representa a transformação, multiplicar por um vetor V, R2, e igualar a 1 vezes o próprio vetor. Então, quais são os vetores? Né? Os pares x e y que satisfazem isso aqui. Aqui eu vou ter um sisteminha, né? Menos 3x mais 4y igual a x. E a segunda linha aqui, menos x mais 2y igual a y. Dessa segunda equação, a gente tira que y vai ser igual a x. Certo? A mesma informação a gente obtém da primeira equação. Eu vou ter menos 4x ou mais 4x igual a 4y. Então, x vai ser igual a y. Né? Uma dessas equações, né, ela é redundante. Né? Ela não está me trazendo nenhuma informação adicional. Elas estão me trazendo a mesma informação, que x vai ser igual a y. Tá? Então, é como se eu tivesse uma equação só e duas variáveis. Então, eu vou ter 1 grau de liberdade. Eu posso escolher o valor que eu quiser para uma delas e a outra vai estar definida pela equação. Certo? Então, ó, qualquer vetor que tem essa forma aqui, né, x igual a y, é um autovetor da transformação associado a esse autovalor aqui. Se eu pegar, por exemplo, 2, 2, a imagem desse vetor 2, 2 vai ser quem? 2, 2. 1 vezes ele. Se eu pegar 3, 3, quem que vai ser a imagem desse vetor? 3, 3. 1 vezes 3. Então, esses aqui são autovetores da transformação associados a esse autovalor. E os autovetores associados ao autovalor igual a menos 2. A gente faz da mesma forma. Né? Eu quero encontrar os vetores no R2, cuja imagem seja igual a ele vezes menos 2. Daqui eu vou ter um sisteminha de equação linear. Tá? Dessa equação 2, a gente obtém ó, que x é igual a 4y. Tá? Da 1 eu teria a mesma informação, né? Se eu isolar o x, eu vou ter x igual a 4y. Então, novamente, eu tenho uma equação aí redundante. Não está trazendo para a gente nenhuma informação adicional. As duas trazem a mesma informação. Tá? Então, é como se eu tivesse uma equação e duas variáveis. Então, eu posso escolher o valor que eu quiser para uma delas. Né? Eu tenho 1 grau de liberdade. Então, os vetores que têm essa forma aqui, ó, 4y e y, são os autovetores dessa transformação associado a esse autovalor aqui, menos 2. Qualquer vetor nessa forma que eu pegar, se eu pegar, por exemplo, para o y igual a 1, então eu vou ter 4 e 1. Quem que vai ser a imagem desse vetor? Menos 2 vezes 4 e 1. Ou seja, menos 8 e menos 2. Certo? E esse último exemplo, aqui eu tenho uma transformação de R3 em R3, né? Ela é representada por uma matriz de ordem 3, ó, tá? Associada ou em relação às bases canônicas. Tá? E eu quero encontrar os autovetores e autovalores dessa transformação ou dessa matriz. Tá? Que aí, na verdade, eu estou encontrando da transformação representada por essa matriz. Então, ó, primeira coisa, encontrar os lambdas que vão fazer com que o determinante dessa matriz seja igual a zero. Que matriz é essa? É a matriz A, com os elementos da diagonal principal eu subtraindo lambda. Então, vamos encontrar os valores de lambda que vão fazer com que esse determinante seja igual a zero. Aqui a gente pode utilizar ó, Laplace, né? Eu posso pegar aqui essa
terceira coluna, que eu tenho dois elementos iguais a zero. E aí quem que vai ser o determinante? Vai ser 2 menos lambda. Aí eu vou tirar essa linha e essa coluna. E vou multiplicar 2 menos lambda pelo determinante dessa aqui que vai ficar, ó, que é uma 2 por 2. Coloquei aqui entre colchetes. Então é 4 menos lambda vezes 1 menos lambda. Menos 1 vezes 2, que vai dar menos 2. Menos com menos 2, mais 2. Tá? Então, quais os valores de lambda que vão fazer com que isso aqui seja igual a zero? E como aqui eu tenho uma matriz 3 por 3, aqui eu vou ter um polinômio de grau 3, né? Quando eu fizer as multiplicações aqui. Tá? Eu já sei que para o lambda igual a 2, ó, isso aqui vai dar zero, porque eu vou ter esse valor entre colchete multiplicado por zero. Falta então encontrar os outros dois valores, né, para lambda, que vão zerar essa equação. Eu vou ter 3 porque eu tenho um polinômio aqui de grau 3. Tá? Então, pegando aqui, ó, essa expressão que está entre colchetes, eu vou multiplicar. E eu vou ter aqui lambda ao quadrado menos 5 lambda mais 6 igual a zero. Aqui é uma equação do segundo grau. Eu aplico o Bhaskara e encontro os valores de lambda. 2 e 3. Ó. Então, os valores de lambda que vão fazer com que essa equação aqui seja igual a zero são 2 e 3. Né? Eu tenho um polinômio do terceiro grau. As raízes, vê que eu tenho uma repetida, né? 2. Tá? Então, os autovalores dessa transformação são esses aqui, 2 e 3. E quais são os autovetores dessa transformação associados a esses autovalores? Então, vamos fazer primeiro o para lambda igual a 2. Então, o que é que eu vou fazer? Lá da definição, eu vou pegar, então, essa matriz, multiplicar por um vetor no R3 e igualar 2 vezes esse vetor. Aqui, então, eu vou ter uma equação, um sistema de equação linear, né? 3 equações. Aqui, a gente consegue ver na terceira equação que y vai ser igual a zero, né? Y mais 2é igual a 2é. Isso aqui vai para lá negativo, eu vou ter y igual a zero. Com y igual a zero, dessa segunda equação aqui, eu vou ter ó, que o x vai ser igual a zero. E essa é a mesma informação. E essa outra primeira equação aqui, ó, não está me trazendo nenhuma informação a mais, né? X igual a zero, y igual a zero, aqui eu vou ter 0 igual a zero. Tá? Vê que eu não tenho nenhuma restrição com relação ao valor de z. Né? Então, os vetores x, y e z que vão satisfazer essa equação aqui, ó, são que vetores? Aqueles que têm o x0, o y0 e o z pode ser qualquer valor. Então, esses aqui ó, são os autovetores de t associados ao autovalor 2. Certo? Qualquer vetor que eu pegar que tem essa forma aqui, a imagem dele vai ser o quê? 2 vezes ele. E para o lambda 3, né? Para o valor 3, né? Quais são os autovetores associados a ele? A mesma coisa, né? Eu vou pegar a matriz, multiplicar por um vetor, e eu quero encontrar os vetores tais que essa multiplicação vai ser igual a 3 vezes eles. Isso aqui. Ou seja, quais são os vetores no R3, cuja imagem vai ser 3 vezes ele. Aqui eu vou ter um outro sisteminha de equação linear. Tanto pela equação 1 como pela equação 2 eu obtenho essa informação aqui, ó, que o x vai ser igual a menos 2y. Tá? Se o x vai ser igual a menos 2y, essa é a relação que eu encontro, como eu falei, ou pela equação 1 ou pela equação 2. Tá? E da equação 3, ó, eu vejo que o z vai ser igual a y. Né? 2z vai para lá negativo, 3z menos 2z vai dar z, eu tenho y igual a z. Tá? Então aqui novamente, ó, a 1 e a 2, a equação 1 e a equação 2 me trazem a mesma informação, né? Elas são redundantes. Então é como se eu tivesse aqui, não, aqui eu só tenho duas equações linearmente independentes,
E eu tenho quantas variáveis? 3. Então, meu grau de liberdade aí, ó, 3 menos 2, 1. Ou seja, eu posso escolher o valor que eu quiser para uma das variáveis. Tá? E as outras vão estar determinadas. Tá? Então, os vetores do R3 que vão satisfazer isso aqui, ó, eles têm que ter que forma? Essa daqui. Escolher o valor que eu quiser para y. O x vai ser o quê? Menos 2y. E o z vai ser quem? O y. Qualquer vetor que eu pegar nessa forma aqui, a imagem dele vai ser 3 vezes ele. Então, esses vetores aqui, do R3, são autovetores dessa transformação associadas ao alto valor 3. Tá? Então, pessoal, o que eu queria que ficasse para vocês dessa aula é essa definição de alto valor e alto vetor, tá? E como a gente calculá-los, utilizando aqui os polinômios característicos, certo? Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entre em contato e até a próxima.